dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar a nossa série Morfologia das Angiospermas, onde nós vamos falar as características morfológicas das estruturas das angiospermas. Iniciaremos hoje com as flores. Então, bora para a nossa aula. As flores nada mais são do que folhas modificadas. Essas folhas, elas se modificaram durante o processo evolutivo nas angiospermas a ponto de proteger a estrutura do embrião, além de proteger e auxiliar nos mecanismos de polinização. Uma flor completa é dividida em 4 folhas modificadas, as chamadas sépalas, as pétalas, os estames e os carpelos. Então, quando a gente analisa uma flor, essa flor completa, que é esse exemplo aqui, por que é uma flor completa? Ela é uma flor completa porque ela apresenta tanto a porção feminina na estrutura quanto a porção masculina. As flores incompletas são aquelas flores somente masculinas e somente femininas. Então, neste caso, ela é considerada uma flor incompleta. Aqui, no nosso modelo anatômico, essa daqui é uma flor completa. Essa flor ela é dividida em carpelo, que é a estrutura feminina, enquanto que o estame é a estrutura masculina. No carpelo, nós vamos ter as divisões do estigma, que é essa porção que é responsável por receber o grão de pólen. O grão de pólen vem e para aqui. O estilete, que conecta o estigma ao ovário. O ovário, que protege a estrutura produtora dos óvulos que estão aqui dentro. Então, o óvulo aqui dentro, oriundo durante o processo de desenvolvimento, não sei se vocês recordam, oriundo do megásporo, lá do megásporo. Então, esse óvulo oriundo do megásporo, tá? Ele vai estar aqui dentro do ovário. Então, este ovário, ele serve para proteger os óvulos. Além disso, depois a gente vai falar, ele se transforma na grande maioria das flores no fruto. O estigma é a porção receptora, como eu já falei, do grão de pólen, e o estilete liga o estigma à estrutura do ovário. Aqui no estame, nós temos as divisões da antera, que são as bolsas produtoras do grão de pólen. Ali dentro você vai ter a transformação dos micrósporos em grãos de pólen, e o filete, que conecta a antera presa na estrutura floral, até o botão floral ou até o filete ou até o estilete. Isso dependendo, é claro, de qual flor nós estamos abordando. Quando você fala de conjuntos de carpelos, quando você tem flores que têm vários carpelos numa única flor, que é o caso, por exemplo, do morango. O morango você tem uma flor com vários carpelos. Esse conjunto de carpelos é chamado de gineceu. O conjunto de estames é chamado de androceu. Beleza? Essas nomenclaturas elas precisam ser revisadas, uma vez que são os problemas que vocês vão encontrar nessa disciplina. Ela não é uma disciplina complexa, mas é uma disciplina com muitos nomes e vocês precisam estar atentos a essas nomenclaturas. Agora nós vamos abordar a estrutura floral, não só masculina e feminina, mas as estruturas florais de atração, de sustentação da flor. A primeira delas é a pétala. Então, as pétalas, o conjunto de pétalas de uma flor, dá origem à corola da flor. Então, a corola nada mais é do que o conjunto de pétalas. As sépalas são essas folhazinhas verdes modificadas que geralmente estão protegendo o receptáculo floral. E o seu conjunto dá origem ao cálice, né? Quem nunca pegou uma flor de hibisco e saiu tirando as pétalas e percebe que o cálice está lá embaixo na base, parecendo um copinho mesmo, daí o nome cálice. Além do cálice, nós temos o receptáculo floral e o pedúnculo floral. Professor, meu filho, por que eu tenho que aprender esse monte de nome? Gente, uma coisa que vocês precisam entender é que tanto o receptáculo floral
quanto o pedúnculo floral, eles podem dar origem a pseudofrutos. Então vocês têm que saber aonde eles estão, quem são eles, para na hora de você reconhecer um fruto, você saber se aquele é um fruto verdadeiro, se aquele é um pseudofruto e da onde ele está vindo. Então é importante vocês lembrarem, é importante vocês conhecerem. O receptáculo floral é a estrutura que sustenta a estrutura do ovário e o pedúnculo floral é o cabo da flor. É aquela estrutura que sustenta a flor. Por exemplo, o caju. O caju é um pseudofruto, porque aquela parte carnosa, suculenta que a gente usa para fazer o suco ou simplesmente para comer, ela na verdade é o pedúnculo floral. Por ser o pedúnculo floral, ela é considerada um pseudofruto, porque o fruto mesmo do caju é um fruto seco do tipo aquênio, que nós vamos falar mais à frente na nossa videoaula, tá? Aliás, numa próxima videoaula, onde nós abordaremos somente fruto, ok? Nesse slide, nós podemos observar uma flor completa, onde você tem aqui toda a estrutura feminina do carpelo, o estigma, o estilete e ovário, e também a estrutura masculina, a antera, o filete. Então você observe que ela é uma flor completa. Essa flor completa, ela é uma flor hermafrodita, ela tem tanto o sexo masculino quanto o feminino. E na sua grande maioria das flores pode ocorrer sim a autofecundação. Outras espécies de plantas, como é o caso, por exemplo, aqui, olha, dessa florzinha, ela é uma flor feminina, onde você vai ter somente a presença da estrutura feminina. O estigma, o estilete, o ovário. Em contrapartida, essa aqui de baixo é uma flor masculina, onde ela vai ter simplesmente as anteras com os seus filetes. Então, observe que essa flor aqui, ela é feminina, essa é masculina e essa aqui é tida como uma flor completa. Ah, professor, me dá um exemplo, pelo amor de Deus! Sim, vamos pegar aqui como exemplo a flor do kiwi. Então você tem um pé de kiwi macho e o fêmea. O macho, se você observar bem a flor do kiwi macho, ela não vai apresentar carpelos, ela só vai apresentar os estames. Olha só, um monte de estame aqui com suas anterinhas viradas para fora. Então só tem a parte masculina. Em contrapartida, se você observar aqui na flor feminina do kiwi, tá vendo esses branquinhos aqui? São um monte de carpelos. E estes carpelos têm que ser polinizados com este grão de pólen de cá. Professor, eu tô vendo aqui, olha, aqui ó, tem estame. Não. Essas estruturas aqui são estruturas primitivas chamadas de estaminoides. São resquícios do processo evolutivo. Não produz grãos de pólen. Não vão produzir grãos de pólen. Então o que acontece? Os polinizadores, eles têm que vir buscar o néctar aqui na flor masculina e ser atraídos pelo néctar da flor feminina e assim promover o processo de polinização. Neste caso, nós conseguimos observar bem as distinções da flor masculina para a flor feminina. Então, isso tem que ficar claro, é claro, para vocês. Algumas espécies vão ser monóicas, outras espécies vão ser dioicas, ok? E aqui nós temos o modelo clássico. Eu adoro a flor do hibisco porque ela é um modelo muito bom de você analisar as estruturas. Você tem uma flor completa, aqui com toda a estrutura masculina, aqui olha o conjunto de estames, e aqui toda essa estrutura aqui você tem a estrutura feminina. Lembrando que neste caso do hibisco especificamente, a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5 estigmas na estrutura, um estilete e lá embaixo, é claro, o ovário. Quem nunca apertou essa florzinha no hibisco, às vezes consegue ver o ovário saindo por completo, cara. Então dá para ver muito bem a estrutura, ok? E aqui nós temos as pétalas. Nesta imagem não dá para ver as sépalas, especificamente não foi uma posição muito adequada, mas deu para perceber bem que essa daqui é uma flor completa, ok? Com relação aos mecanismos de polinização, nós devemos lembrar que no caso das angiospermas, que como eu já falei nas videoaulas anteriores, evoluíram paralelamente aos grupos dos animais, uma série de mecanismos de polinização estão ligados ao grupo dos animais, mas ainda existe sim a polinização pelo vento,
que é chamada de anemofilia. Então, a polinização pelo vento, o prefixo anemo, que vem de brisa, ar, vento, e filia, de conexão, de ligação, de atração. Então, é a anemofilia, é a forma de polinização pelo vento. No caso dos insetos, é a entomofilia. No caso dos pássaros, a polinização feita pelos beija-flores, entre outros pássaros, a ornitofilia. E no caso de morcegos, a quirópterofilia, que também vai acontecer principalmente naqueles grupos vegetais que abrem as suas flores no período da noite. Então, observe que você vai ter uma série de animais participando agora dos processos de polinização. Lembrando, é claro, um destaque fenomenal para os insetos, principalmente para as abelhas. Tá? São as grandes responsáveis pelo mecanismo de polinização, as principais responsáveis pelo mecanismo de polinização, todas elas, africanas, manda-saia, jataí, cachorrinho, todas essas abelhas aí, nós temos importância demais delas no mecanismo de polinização, ok? E só para poder lembrar que alguns frutos aqui nós temos, né, a fecundação da florzinha da macieira, lembrando que o ovário, o óvulo fecundado dá origem à semente, e que neste caso aqui, olha, o ovário vai dar origem ao fruto propriamente dito, que é o ovário, é esse aqui, essa camada aqui, tá? Bem pertinho aqui da estrutura, e todo esse pedaçozinho que guarda o ovário, chamado de receptáculo floral, dá origem ao restante da maçã. Então, o fruto da maçã, geralmente a gente não come, que é essa parte mais rígida interna aqui do fruto. Mas fruto é fruto da nossa próxima aula, então nós vamos deixar isso aqui para o nosso próximo encontro. Espero que vocês venham lá, vou deixar já o card aqui da aula de frutos e espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!